Olá, hoje é 14 de março e estamos começando mais um Infra em Pauta, seu programa semanal de infraestrutura. Eu sou Sebastião Buto, da sigla Sul Consultoria, e estamos aqui com Maurício Portugal Ribeiro, da Portugal Ribeiro Advogados, e Felipe Graciano, da Jaime Mundo Neto Advogados, para tratar dos temas mais relevantes do setor. No Infra em Pauta desta segunda-feira, vamos falar do reequilíbrio a longo prazo da ANAC, da tomada de subsídios da ANA sobre os modelos de regulação tarifária para os segmentos de abastecimento de água e esgotamento sanitário e dos estudos da CNI, do estudo da CNI que aponta ao menor valor do orçamento disponível para a DENIT nos últimos 17 anos. O Infra em Pauta é toda segunda-feira bem cedinho e se você quiser começar sua semana bem informado, curta o nosso canal no YouTube ou em seu aplicativo de podcast para receber as nossas notificações. Bom dia a todos, bom dia Maurício, Felipe, nossa audiência. E vamos começar com o primeiro tema desta semana, que é o reequilíbrio a longo prazo da ANAC. Maurício, o que nos tem para comentar do tema? Bom dia, Sebastião, bom dia, Felipe, né? Bom dia para a nossa audiência. A notícia é que a ANAC teria negado o recurso feito pela Inframérica, com solicitação, Inframérica que opera o aeroporto de Brasília, com solicitação do reequilíbrio de longo prazo pelos impactos da pandemia na demanda do aeroporto, nas receitas, portanto, do aeroporto. Como a gente sabe, né, a ANAC e a SAC, a Secretaria de Aviação Civil, foram extremamente diligentes para fazer o reequilíbrio pelos impactos da pandemia no ano de 2020. Né? Eles chegaram até a ganhar um prêmio no último evento do P3C, né, que é um evento no setor, que é o maior evento no setor de infraestrutura e que eu sou um dos organizadores. Eles chegaram a ganhar um prêmio por terem feito um reequilíbrio rápido, né, e adequado para os impactos no ano de 2020. Mas ficou pendente a discussão do reequilíbrio posterior a 2020. Né? E as empresas, as concessionárias, entraram com pleitos pedindo reequilíbrio por todo o impacto na curva de demanda. Né? Eu acho que é uma coisa óbvia para todo mundo que entende minimamente do setor, dos setores de infraestrutura, que o impacto da pandemia não é pontual, ele não se encerra no momento em que formalmente encerra a pandemia, né? Quer dizer, a perda que você tem de demanda, ela não retoma, não faz um degrau e retoma quando termina a pandemia, ela pode retomar, né, ao longo dos anos, e está claro para todo mundo que, particularmente no setor aeroportuário, essa retomada é inclusive incerta, né? Porque você vai ter, certamente terá, uma redução do uso de aeroportos, uma redução do número de voos, por conta dos instrumentos que se desenvolveu para as pessoas trabalharem remotamente durante a pandemia. Né? Então, os concessionários entraram com esses pleitos. Já tinha havido uma decisão sobre o pleito do aeroporto do Galeão, que foi o primeiro a ser decidido, né, o primeiro a ser analisado pela ANAC, o primeiro a ser decidido. A gente até falou desse pleito quando a gente noticiou aqui, quando a gente comentou aqui a adesão do aeroporto do Galeão à relicitação. E eu dizia que uma das razões centrais, né, para a concessionária do aeroporto do Galeão ter decidido aderir à relicitação foi exatamente o indeferimento do seu pleito de longo prazo, de reequilíbrio de longo prazo. E eu comentava, né, e aqui o comentário vale também novamente aqui para este caso, que havia uma interpretação, em minha opinião, rasa, uma interpretação, em minha opinião, superficial das regras de distribuição de risco sob a pandemia.
Estamos falando do setor, né, e de um ente, né, o Ministério de Infraestrutura e a ANAC e o setor aeroportuário, no qual ninguém tem dúvida de que a pandemia é evento de caso fortuito ou força maior. Em abril de 2020, pouquíssimo tempo após o início da pandemia, a consultoria jurídica do próprio Ministério de Infraestrutura emitiu um parecer reconhecendo que a pandemia era evento de caso fortuito, força maior. Portanto, e já se fez o reequilíbrio pelo impacto na demanda pelo ano de 2020. Então, não tem dúvida de que o risco, né, dos impactos da pandemia já está reconhecido que esse risco é um risco do poder concedente. Né? Então, essa discussão estaria superada. Só que essa discussão foi reaberta no parecer da Procuradoria Jurídica da ANAC, né? Diz o parecer que o risco ordinário de demanda, né, que é do concessionário, que isso obstaria que se fizesse um reequilíbrio de longo prazo pelos impactos da pandemia. Né? E até um dos diretores da ANAC deu na agência Infra uma declaração dizendo que eles não poderiam supor, né, estimar um desequilíbrio ao longo dos anos para reequilibrar o contrato. Eu acho que essa posição da ANAC, tanto a posição jurídica, né, de análise da distribuição de risco, quanto essa posição manifestada pelo diretor, são posições que, tecnicamente, em minha opinião, estão equivocadas. Né? Estão equivocadas. Existem diversos eventos de desequilíbrio que são eventos repetitivos ou eventos de impactos contínuos. Né? Por exemplo, aumento de tributos sobre a receita. Esses são eventos de impactos contínuos. Qual é a prática em relação a esses eventos? Né? Os reequilíbrios em relação a esses eventos, como é que são feitos? São feitos estimando o impacto durante todo o contrato. Né? Então, você reequilibra uma vez pelo impacto durante todo o contrato. Né? E isso é uma prática comum, né, no mundo de infraestrutura, e mesmo quando você está falando de imposto sobre uma receita, a receita varia de acordo com a demanda, então você geralmente faz esse cálculo em cima da curva que está no plano de negócios, né, para fazer esse reequilíbrio. Né. Outro exemplo, para tirar, por exemplo, apenas de variação de risco tributário custo tributário que está vinculado à receita. Outro exemplo, para falar de exemplo vinculado a custo, quando houve lá a variação do custo de energia, né, com a adoção das bandeiras tarifárias, e toda aquela variação que houve ali dos anos 2015 e 2016, também vários contratos ficaram desequilibrados, né, porque houve realmente uma variação extraordinária ali do custo de energia, e os reequilíbrios que foram feitos foram reequilíbrios considerando o impacto daquilo no longo prazo. Né? No caso dos contratos de aeroportos federais, ainda mais, seria ainda, digamos assim, mais fácil fazer esse reequilíbrio de longo prazo, porque como a metodologia de reequilíbrio é o fluxo de caixa marginal, e como há uma previsão de revisão do fluxo de caixa marginal a cada 5 anos, está, né, previsto nos contratos de aeroportos, seria possível fazer um reequilíbrio com uma estimativa de demanda e revisar essa estimativa para colocar, para substituir a estimativa pela realidade, né, pela curva real de demanda, de maneira que nem o concessionário, nem o poder público tivesse ganhos, né, por conta do reequilíbrio. Né? Seria perfeitamente possível fazer isso. Né? Então, me parece que foi uma decisão equivocada da ANAC, né? Talvez por medo, por temor do Tribunal de Contas, e uma decisão completamente alheia
as práticas que já estão desenvolvidas, consolidadas no país, em torno de reequilíbrios de contratos, né? Para além, e aí eu já tinha comentado anteriormente, quando a gente falou do aeroporto, do problema do aeroporto Galeão, para além da abordagem absolutamente rasa feita pelo parecer da Procuradoria Jurídica sobre a distribuição de riscos ordinários e extraordinários dentro do contrato de concessão, porque claramente não se trata aqui de um problema de risco ordinário, se trata de um problema de força maior que está absolutamente reconhecido e que ninguém tem dúvida de que o impacto é de longo prazo, né? Então, a discussão não deveria ser se trata de risco ordinário ou extraordinário. É risco extraordinário, é risco do poder concedente. A discussão que se poderia fazer é qual a melhor forma de reequilibrar e qual a melhor forma, né, seguindo as práticas já consolidadas, as técnicas mais avançadas sobre o tema, qual a melhor forma de fazer um reequilíbrio que as partes não tenham ganhos, né, por conta desse reequilíbrio, que é o que tenta assegurar esse regime existente nos contratos de revisão do fluxo de caixa marginal previsto nos contratos federais. Eu sei que o Sebastião e o Felipe, vocês querem comentar, então fiquem à vontade. No, un commentario da mia parte. Eu entendo que, logicamente, o evento da pandemia é um evento um fato extraordinário, de força maior, e que ele, o motivo, ele justifica um reequilíbrio. Eu acho que a maior dificuldade que está passando a ANAC e alguns dos setores é calcular qual é o impacto de longo prazo desse evento extraordinário, tá? Cujo impacto ele supera o prazo da própria pandemia, porque tem uma mudança no padrão do consumo que ele vai se perpetuar no tempo, mas que ainda se desconhece qual será a real evolução dele ao longo da vida do contrato. Eu acho que isso é o que pode criar o receio de como metodologicamente se trata isso, para não criar ganhos ou perdas adicionais às partes envolvidas em um estudo de reequilíbrio. Então, acho que o que não é discutível é que o fato que originou a mudança da demanda é um fato de força maior e é um objeto que deveria ser reequilibrado. A questão está em como pode ser mensurado o impacto de longo prazo, que eu entendo um pouco diferente uma questão tributária, onde você tinha uma linha mestre de projeção da demanda e aí você só avalia o impacto de uma variação de uma alíquota sobre aquela projeção. Então, sem dúvida, o impacto ele vai superar o ano de 2021 e o ano de 2020, que foi da própria pandemia, porque você tem essa alteração no padrão de consumo. Mas Sebastião, só para deixar claro, tá? O parecer da Procuradoria Jurídica discute se não seria risco ordinário, discute e externa o entendimento de que, passada a pandemia, isso recai no risco ordinário, tá? Então assim, a decisão dos diretores da ANAC não necessariamente abraçam esse entendimento, deixando, inclusive, uma certa abertura para se fazer reequilíbrios, né, posteriores, na linha do que você falou, né, na medida em que se configure o impacto, mas o que a Procuradoria Jurídica coloca no parecer é que isso seria risco ordinário, tá? E, portanto, risco do concessionário, né? Então, em minha opinião, tem dois tipos de equívoco. Um é esse jurídico e outro é o equívoco sobre como, aí você tem razão, que é mais discutível, né? Como dimensionar esse desequilíbrio e como reequilibrar uma vez que você tem o dimensionamento do reequilíbrio. Desculpa te interromper. Sim. Não, e nesse caso, onde eu iria apontar mais a questão de como mensurar esse impacto no longo prazo, advindo de um evento que cria uma ruptura na série temporal, digamos, da projeção de demanda. Então, ali, e mais se os contratos prevêem essa possibilidade de revisões periódicas, você faz uma projeção da demanda a partir dos patamares atuais
e cria um mecanismo de compensação ou revisão dessa projeção a cada período, porque você o que tem é uma mudança do nível do patamar. Por exemplo, no setor de energia, quando passamos pela crise energética de 2001, houve uma alteração no nível da demanda, ok? Então, e a cada revisão tarifária se partiu do nível de demanda verificada com uma projeção de demanda. Então, você passa a ter as variações ordinárias da demanda associada a essa nova projeção que parte já de um patamar diferente porque houve uma mudança estrutural no padrão de consumo, ok? No caso do setor de energia é um pouco diferente porque houve uma alteração do equipamento, das instalações, uma adequação dos equipamentos para aquele cenário, que não é o caso necessariamente do setor da aviação. Mas, sem dúvida, é uma mudança na demanda que cria uma ruptura na série e que ela se prolongará. Então, eu acho que a discussão ela deveria passar mais por como estabelecer mecanismos que permitam avaliar esse impacto no longo prazo, mas com revisões periódicas, de forma tal que você não gere nem perdas, nem ganhos ao longo do prazo, tá? Por erros na expectativa de qual é realmente a variação de mercado que se terá a partir desse evento extraordinário. Sebastião, é importante enfatizar que os contratos já têm mecanismos para fazer isso que você está falando, tá? Então, por isso eu acho que aqui o que ressalta para mim o equívoco dessa decisão, né? Porque se você tem um contrato que está preparado para você ir ajustando ao longo dos anos, as revisões são em prazos máximos de 5 anos, mas poderia fazer revisões anuais, né, desses impactos. Mas você não dá o reequilíbrio, num contexto, inclusive, que o parecer jurídico diz que isso deveria ser risco ordinário, você cria uma enorme insegurança no setor se haverá reequilíbrio. No dia seguinte, o valor dessas concessões caiu. E a capacidade delas, por conta do valor ter caído, a capacidade delas, por exemplo, de financiamento, caiu também, né? Então, você tem um impacto enorme do não reconhecimento do direito ao reequilíbrio, né? E do não tratamento, né, das variações ao longo do tempo. A forma correta, em minha opinião, seria reconhecer o direito ao reequilíbrio, né? Que não está claro isso lá, e aí o cálculo ser feito considerando todo o período, e você usar o mecanismo que já está no contrato, né, para você poder ir ajustando ao longo do tempo para impedir que as partes tenham ganhos com o desequilíbrio, deixando claro, tá, que é muito comum que haja, dependendo das regras contratuais, que existam ganhos de uma ou de outra parte com reequilíbrios. Isso é natural no nosso sistema, considerando determinadas regras que tem em contrato. Eu tenho um artigo publicado sobre isso, falando sobre aleatoriedade e reequilíbrio, falando como fazer o reequilíbrio para preservar a matriz de risco, que gera muitas vezes aleatoriedade, né? Quer dizer, o sujeito às vezes é sobrecompensado ou subcompensado pelo desequilíbrio. Então, não é um problema em si a aleatoriedade do reequilíbrio em relação ao desequilíbrio, não é um problema jurídico. Mas esses contratos têm mecanismos para combater a aleatoriedade, né? E esses mecanismos não foram utilizados, e isso me parece um equívoco. Perfeito. Bom, passando para o segundo tema da pauta de hoje, é a tomada de subsídio 01 da ANA sobre os modelos de regulação tarifária. Lembrando que essa tomada de subsídio ela foi aberta no dia 12 de janeiro. Inicialmente tinha um prazo para receber contribuições até 11 de fevereiro e foi adiado até o último domingo, dia 13. Tá? Que é o que é essa tomada de subsídio? É um instrumento do qual se faz uso as agências regulatórias, no caso a ANA, para obter da sociedade percepções quanto a um tema que será posteriormente regulamentado. E, no caso, é a norma de referência dos modelos de regulação tarifária.
Tá? E a ANA faz essa tomada de subsídio, como falei, a partir das contribuições, depois editará uma nota técnica que será submetida a uma consulta pública para posteriormente ser homologada uma norma de referência. E a ANA faz uso das atribuições que lhe foi dada pelo novo marco legal, onde ela é responsável pela edição dessas normas de referência, e um dos pontos que tem que ser regulamentados é os modelos de regulação. E ali, a Ana faz uma série de perguntas que elas poderiam ser agrupadas sobre vários temas, mas que elas poderiam ser agrupadas em 3 grandes tópicos. Qual é o tipo de modelo regulatório tarifário mais adequado? Quais são os instrumentos para a aplicação desses modelos regulatórios? E basicamente esses 2 grandes temas, tá? E depois, quais são os temas específicos que têm que ser referenciados nessa norma de referência, ou tratados nessa norma de referência. Então, para discutir o tema, que ele é bastante polêmico, vou separar minha análise em 2 momentos. Um, que é a questão teórica, conceitual dos modelos regulatórios, e outro, o que é a aplicação dessa teoria a nossa realidade no saneamento, que tem suas peculiaridades e particularidades, dada as características locais do saneamento e dada a natureza que temos dos prestadores de saneamento. Então, desde o ponto de vista teórico, conceitual, o primeiro debate ou as primeiras percepções que traz a ANA nessa tomada de subsídio é qual é o melhor modelo de regulação tarifária, se é um modelo de cost-plus, ou um modelo de custo pelo serviço, ou um modelo de regulação por incentivo. Só uma ressalva. É importante entender que o que está na tomada de subsídio, a meu entender, é a discussão do modelo de regulação e não o modelo de tarifas, tá? Porque estrutura tarifária é outra discussão que envolve a questão dos subsídios, políticas públicas, de acesso ao serviço e demais. Aquilo que está em discussão ou o que está em debate para tomar subsídios é um modelo de regulação, basicamente um modelo que determina o montante de recursos necessários da tarifa média para tornar aquela prestação do serviço eficiente e adequada e atender à universalização. E dentro desse marco teórico, como falava, a primeira abordagem que traz a tomada de subsídio é qual o melhor modelo regulatório para o saneamento. Um modelo de custo pelo serviço, um modelo cost-plus, ou um modelo de regulação por incentivo. No modelo de custo pelo serviço, é um modelo basicamente onde a tarifa média ela é calculada a partir dos custos reais do prestador, mais uma taxa de rentabilidade sobre o investimento realizado. Tá? E esse era um modelo que vinha sendo utilizado historicamente para estabelecer as tarifas de saneamento antes da Lei 11.445. O modelo de regulação por incentivo é um modelo onde o tamanho da receita, a tarifa média, é calculada a partir de emular uma concorrência, tá? Ou as tarifas que geram o incentivo à eficiência na prestação do serviço, buscando emular o que seria um mercado em concorrência. Então, essa primeira discussão de qual é o melhor modelo, se é o modelo de cost-plus ou o modelo da regulação por incentivo, eu acho que a própria lei já traz a resposta desde 2007, com a Lei 11.445, que fala que o modelo regulatório tem que ser um modelo que busque nas tarifas estimular o incentivo à eficiência da prestação. Então, os modelos de cost-plus, eles hoje, a meu ver, não têm mais cabimento dentro do marco legal que temos, ok? Porque ele não necessariamente garante ou vai garantir a eficiência na prestação de serviço se todo prestador tivesse o direito de repassar a tarifa àquilo que são seus custos reais, ninguém teria um incentivo a ser eficiente, ou mais eficiente. Então, desde o ponto de vista teórico, conceitual, e desde o ponto de vista de lo que o marco legal nos traz, é um modelo de regulação por incentivo. Agora, como é que se dá essa regulação por incentivo? Tá? Aí nós temos distintos mecanismos. Se a gente tem um processo licitatório para a delegação da prestação do serviço, essa regulação por incentivo se materializa no momento da licitação, onde a própria concorrência vai gerar que cada um dos
oferentes, licitantes naquele momento, apresentem sua expectativa e ofertem sua tarifa, sua outorga, que busca externalizar a maior eficiência que eles pretendem alcançar. Então, você tem um incentivo a introduzir na tarifa média a eficiência através do processo de concorrência. Okay? Esse é um mecanismo. Então, dentro da regulação por incentivo, o mecanismo de internalizar o incentivo é o processo licitatório. Agora, quando você não tem um processo licitatório, na regulação por incentivo, que se dá basicamente numa regulação discricionária, essa regulação por incentivo se faz criando uma tarifa média, construindo o tamanho de receita que aquela companhia precisaria, emulando qual seria o preço de eficiência, o preço em concorrência. Então, você calcula a tarifa média empilhando o que são custos eficientes. Qual seria o custo operacional eficiente, qual seria o tamanho dos investimentos eficientes, qual seria uma taxa de remuneração justa e eficiente para aquela prestação e tal. Então, a regulação por incentivo ela se pode dar de duas formas diferentes. Se você tem um processo licitatório, se dá através da concorrência na licitação, e se você não tem esse processo licitatório, tem que criar uma tarifa que emule o que seria um valor ineficiente. Então, desde minha percepção, essa discussão de qual é o melhor modelo, entendo que, logicamente, será um modelo por incentivo. Agora, como que esse modelo por incentivo vai ter que ser referenciado? É totalmente diferente se você tem empresas licitadas, que passam por um processo concorrencial, de aquelas que não foram licitadas, onde a ligação não foi licitada, e basicamente são os contratos de programa. Okay? Então, num contrato de programa, que não foi licitado, a regulação por incentivo se dá através de uma série de metodologias, e ali sim haverá que referenciar todos os temas metodológicos, tá, para calcular essa tarifa média que garanta um tamanho receita de tarifa que emule o que seria eficiência. Quando você tem um processo de concorrência, o que tem que ser referenciado é como que se vai dar esse processo de concorrência para que ele seja o mais transparente possível. Essa é uma questão. Aí a outra questão teórica que vem na tomada de subsídio é se é melhor um modelo de price cap ou de revenue cap, se é um modelo de preço teto ou de receita teto. Tá? E ali, isso, price cap e revenue cap, são alternativas de um modelo, indo na regulação por incentivo, onde basicamente a discussão está a quem se aloca o risco de mercado. Tá? Pois se eu tenho uma regulação price cap, todo o risco de mercado fica com o prestador, e se eu tenho uma regulação revenue cap, todo o risco do mercado fica com o poder concedente, porque você garante uma receita teto. Mas também tem, e eu acho que ali o mais recomendável, são os modelos híbridos, que eles uma tarifa teto, no entanto, garantindo um intervalo de receita máxima, até para não ter estas discussões que falamos no tema anterior, de, as variações de mercado. Há variações de mercado que elas são o resultado de um conjunto de eventos, alguns extraordinários e outros não, ok? Então, quando você tem uma regulação onde tem um mecanismo misto de price cap e revenue cap, ele permite melhor objetivar essa questão da alocação de risco. Isso desde o ponto de vista teórico. Então, agora, como é que essa norma de referência entra dentro de nossa realidade do setor de saneamento? Tá? Então, eu acho que a ANA terá muita dificuldade de fazer uma única uma única metodologia de modelo regulatório para nosso contexto de saneamento, porque nós temos, por enquanto, prestadores com natureza diferente, onde a regulação por incentivo é introduzida com mecanismos diferentes. Tá? Então, as concessões que já foram licitadas estão, passaram por um processo concorrencial e, portanto, eles já foram introduzidos os incentivos à eficiência. Então, as concessões já licitadas, elas não seriam atingidas por uma regulação da ANA, porque hoje elas têm uma regulação contratual. Então, basicamente, o que caberia aos reguladores é fiscalizar o cumprimento daqueles contratos e proceder aos mecanismos de reequilíbrio quando for justificado e necessário. Já em as prestadores que, por enquanto, estão com os contratos vigentes, mas que a delegação foi através de um processo que não foi de licitação,
ali sim a norma de referência tem que criar os mecanismos e padronizar os mecanismos para calcular essa tarifa eficiente para, basicamente, os prestadores com contrato de programa. E depois o que a ANA pode fazer é referenciar ou dar a norma de referência de quais deveriam ser as diretrizes do modelo regulatório que terão que estar nos próximos editais para as próximas licitações. Okay? Onde ali você pode estabelecer para padronizar os novos editais e os novos contratos de programa, contrato de concessão, qual seria o modelo regulatório a ser estabelecido. Okay? Mas a ANA não poderia agora fazer uma norma de referência para o que já foi licitado. Sim, poderia fazer uma norma de referência para os editais que serão licitados e que se convertirão depois em uma regulação contratual. Então, entendo de que, como resultado de toda essa contribuição, estou minha opinião personal, como resultado de todas essas contribuições, não haverá uma única norma de referência para o momento em que estamos, tá? Para o cenário que temos. No longo prazo, quando todos os contratos de programa que forem vencendo, eles sejam licitados, passarão a ter uma regulação contratual, onde o processo de incentivo, a regulação por incentivo, se dará através do processo licitatório, e o que se espera é que esse processo licitatório seja, entre aspas, os mais padronizados com essa norma de referência, enquanto ao tratamento do modelo regulatório que estará indicado no edital e nos contratos. E, por último, para não me alongar muito na questão, está o tipo de instrumento que se utiliza para fazer essa regulação por incentivo, e ali entendo que o mais adequado será o fluxo de caixa descontado, porque isso permitirá que, no longo prazo, o modelo hoje de uma regulação por incentivo discricionária para os contratos de programa, ele converja com os modelos de regulação contratual dos contratos licitados, porque ambos terão como instrumento para avaliar o desequilíbrio ou avaliar o equilíbrio do contrato, um instrumento que é o fluxo de caixa de todo o prazo das concessões. Tá? Então, bom, basicamente esses eram os pontos que eu queria trazer aqui para o debate. Entendo que o modelo é um modelo de regulação por incentivo, entendo que o modelo ideal deveria ser um mix entre o price cap e o revenue cap, porque permite melhor acotar as questões das variações de mercado enquanto à alocação de riscos. E, por outro lado, é que essa norma de referência não será única, porque nós temos os que já foram licitados, os que não foram licitados, os que serão licitados. Tá? Então, os que já foram licitados, como falei, entendo que vale o contrato vigente. Os contratos de programa poderão ter normas de referência para estabelecer a tarifa, se é que o regulador infranacional adere à norma de referência da ANA, através de uma metodologia que emule a concorrência, que através de metodologia basicamente de benchmarking, e as novas licitações, a regulação por incentivo se dará nas condições estabelecidas no edital no contrato. Maurício e Felipe, não sei se vocês queriam complementar. Bom, primeiro, assim, aqui é uma tomada de subsídios, né? Então, a Ana fez lá um conjunto de perguntas. Eu tenho ficado muito preocupado quando eu vejo as perguntas que a Ana fez, né, Sebastião? Você fez aqui uma explanação que deu, provavelmente, a impressão ao nosso ouvinte que as perguntas estavam bem estruturadas, bem elaboradas, né? E que passava a impressão que, de fato, a Ana estava considerando estas opções que você colocou como as opções possíveis. Eu, lendo a tomada de subsídios, a minha impressão é que não há lá, nas pessoas que elaboraram aquilo, as pessoas que escreveram aquelas perguntas, não me parecem ter esta clareza que você passou na sua exposição sobre essas opções, né? As perguntas dão a impressão de que a Ana ainda está numa fase exploratória sobre o tema. Não se deu conta de que as opções são essas que você
colocou na sua exposição, e isso me causou preocupação, tá? Mais do que qualquer coisa, me causou preocupação. Me causa também preocupação, tem me causado preocupação em todas essas consultas públicas e tomadas de subsídio da ANA. Aqui, na tomada de subsídio, isso não aparece tão claro, mas nas consultas públicas, onde ela coloca as normas a público, tem ficado muito claro, uma incapacidade de perceber um problema que também você abordou aí na sua exposição, que é a necessidade de separar o passado, né, os contratos que já estão assinados, né, particularmente aqueles que foram submetidos à licitação, do futuro. Ela pode estabelecer novas regras para o futuro, ela tem essa competência, né? Se ela vai desempenhar bem ou mal essa competência é outra discussão que a gente pode ter. Mas ela fazer normas que dão a impressão ao leitor, né, que ela está impactando contratos passados, isso é muito preocupante, porque a ANA recebeu essa competência, né, de emitir normas de referência para aumentar a segurança jurídica do setor, para aumentar a uniformidade regulatória. Quando ela faz, por exemplo, uma minuta de norma, como aquela sobre indicadores de serviço, né, que estava em consulta pública até recentemente, que dá a impressão que ela espera que os contratos que estão em curso sejam mudados para incorporar essas novas regras, sem distinguir, portanto, né, a aplicabilidade da regra a contratos passados, da aplicabilidade das regras a novos contratos, isso cria muita insegurança jurídica, né? A atuação que deveria garantir a segurança jurídica passa a ser uma atuação criadora de insegurança jurídica, né? Então, isso tem sido uma preocupação para mim permanente, e toda vez que eu tenho olhado tomada de subsídio e consulta pública da ANA, essa luz vermelha acende na minha cabeça, né? E a terceira preocupação nesse caso específico é que, assim, me parece bem inconveniente essa tomada de subsídio neste momento. Por que isso? Porque no mundo dos contratos licitados, né, ela não deveria mexer no modelo regulatório que está em curso, né? O modelo regulatório é consequência do que está escrito no contrato e nas regras específicas no âmbito daquela agência reguladora onde foi feita a licitação. Então, ela não deveria mexer em modelo regulatório em contrato licitado que está em curso, né? Até mesmo porque modelo regulatório é condição econômico-financeira do contrato e só pode ser alterado com um acordo entre as partes, né? Então, ela não tem esse poder, ela não tem essa prerrogativa, né? Agora, quando ela sinaliza, né, a ideia de, por exemplo, uma eventual convergência de modelos regulatórios, por exemplo, que está lá na tomada de subsídios, tem uma pergunta específica sobre isso, né? O que ela está fazendo, novamente, é criar espaço, né, para o entendimento de que há a possibilidade de mexer no modelo regulatório dos contratos que estão em curso e abrindo a porta, portanto, para a insegurança jurídica, né? Maurício, Só um último ponto, Felipe, só uma coisa. Eu comecei a falar da inconveniência, né, de fazer essa consulta agora. O que eu acho que a gente... por que é inconveniente? Porque mesmo no mundo dos contratos de programa, onde ela teria mais poder, né, para fazer alterações, etc., a gente está tendo um processo, nesse momento, de fazer aditivos a esse contrato de programa dentro de todo o rito que foi estabelecido no Decreto 10.710 para a comprovação da capacidade econômico-financeira das empresas. Se a ANA tivesse disciplinado a questão do modelo regulatório, naquele momento, quando ela disciplinou esses aditivos, você teria aditivos que eventualmente mudassem o modelo regulatório, caminhassem na direção de alterar os modelos regulatórios. Mas não, ela não disciplinou isso. E os aditivos estão sendo debatidos e vão ser assinados deveriam ser assinados até 30 de março. Então, hoje, nesse momento, sequer sabemos o que é que vai resultar em termos de modelo regulatório
desse processo que está sendo debatido nas agências reguladoras, né, na medida em que serão assinados esses aditivos, né? Então, ela deveria esperar esse processo acabar, entender como ficou o contexto, né, em relação ao modelo regulatório, porque é bem possível que esses aditivos mudem o modelo regulatório no caso das empresas estatais, né? E aí tentar buscar qual é a melhor prática e tentar disciplinar o que ela pretende fazer daqui para frente, né? Então, me parece também que há uma certa inconveniência em tratar desse tema nesse momento, uma vez que o contexto está incerto, porque não houve, no momento adequado lá atrás, a disciplina sobre se deveria ou não ser adotado este ou aquele modelo regulatório nesse processo, né, de aditamento dos contratos que é resultado, né, da comprovação da capacidade econômico-financeira das empresas estatais para fazer os investimentos em universalização dos serviços. O complemento que eu ia fazer, Maurício, você colocou no trecho final. Me parece que esse espaço para discussão de modelos alternativos ele vai ser muito mais restrito, porque mesmo os contratos de programa, com os aditivos que estão sendo celebrados, o que se espera é que mesmo eles passem a ter uma regulação contratual, porque as metas já estariam ali estabelecidas e haveria menos espaço para uma discussão de regulação discricionária. Mas, de todo modo, enquanto isso não estiver fechado, né, e se espera até 30 de março, acho que não tem muito como a gente discutir. Mas o ponto que eu ia agregar é justamente o que você falou no seu trecho final, Maurício. Tá. Só um comentário aos dois comentários de vocês, antes de passarmos para o próximo tema. Entendo que a Ana pode, em suas perguntas, não ter essa clareza, tá? de aquelas alternativas que eu falei, desde o ponto que foi um resultado do meu análise, desde o ponto de vista teórico e de aquilo que é a realidade do setor de saneamento em nosso país. Mas é um momento na tomada de subsídio onde compete a todos os agentes ajudar a ter essa clareza. Okay? Então, eu acho bom se ter essa instância da tomada de subsídio. Antes recebi uma nota técnica onde, se eventualmente existe essa confusão, ela estivesse plasmada. Então, entendo que ali é um dever de todos os que atuamos no setor utilizar o momento da tomada de subsídio e esse canal que a Ana abriu para deixar essa clareza ou trazer esses pontos. Minha maior preocupação ainda reside depois de editada a norma de referência em sua aplicação nas agências infranacionais. Porque o nível de capacitação técnica de algumas agências, o nível de até mesmo de recursos econômicos, independência na tomada de decisão técnica e política das agências, pode sim se ter essa confusão de qual é o modelo para aplicar, quando às vezes uma mesma agência tem que regular contratos com natureza e prestadores diferentes. Tá? E aí, às vezes, sim, vem o maior risco de querer utilizar um modelo para outro contrato quando o tipo de prestação não seria compatível. Então, essa é a minha maior preocupação, está mais na aplicação que agora na edição da norma, porque entendo que na edição da norma temos o momento de encaminhar as contribuições e esclarecer estes pontos que podem estar confusos ou dúvidas. A outra questão, enquanto ao momento, eu não compartilho muito com vocês essa questão da inconveniência do momento. E minha opinião está em relação ao que foi aditivado, está sendo aditivado até o 31 de março, até seguindo as diretrizes que foram dadas pela norma de referência da ANA, a primeira, para os aditivos dos contratos, é basicamente incorporação de metas. Metas de cobertura, metas de perda e de qualidade em alguns casos. Tá? Mas em meta de cobertura. Os contratos, em geral, pelo que eu consigo me imaginar do setor, eles não estão mexendo no modelo regulatório. Tá? Eles estão mexendo, simplesmente estão adequando seus contratos para que os contratos passem a ter uma métrica de cobertura, uma meta de cobertura de atendimento que sejam compatíveis com aquilo estabelecido na lei de 99% de cobertura de água até 2033 ou 40%, de 90% para esgoto coletado e 90% para esgoto tratado. Isso, não estou vislumbrando no setor uma adequação dos contratos para alterar o modelo regulatório.
ok? E a incorporação dessas metas se trazerá depois a necessidade de um reequilíbrio, e em alguns casos já esse reequilíbrio está sendo indicado nos estudos da comprovação da capacidade econômica financeira, quando até o próprio decreto previa a possibilidade de uma repactuação tarifária para se atender aquelas metas. Então, sim, entendo que quando esta norma de referência saia, aí haverá a necessidade, sim, de um novo aditivo contratual, mas para outra questão, que é para adequar esses contratos ao modelo regulatório que venha a se estabelecer, em particular nos contratos de programa, se é que as agências infranacionais, se é que o poder concedente decide acatar essa norma, dado os incentivos ao acesso aos recursos federais. Mas os aditivos que estão tramitando aqui, eles não tinham o objetivo principal, já pelos prazos, de adequar o modelo regulatório, e sim de adequar as metas. Bom, não sei se já em função do tempo, eu acho que este tema dá para vários eventos a mais. Eu tinha várias coisas a comentar, mas eu acho que não dá tempo. Realmente não dá tempo. Valeria a pena um programa só sobre isso. Vamos passar para o último tema, Filipão, que é o estudo da CNI, que aponta ao menor orçamento destinado à DENIT. Que nos tem Sebastião, a Confederação Nacional das Indústrias fez um estudo em que ela comparou, analisou os dados do orçamento para o DENIT para este ano, 2022, e comparou com a execução orçamentária, com o orçamento e com a execução orçamentária nos últimos anos. E a constatação é que o orçamento para este ano ele é o menor em 17 anos nesse período de análise. Para que você tenha uma ideia, em 2010, por exemplo, foram destinados 41 bilhões para as operações do DENIT, que incluem investimentos e manutenção. Desse montante, desse orçamento, tradicionalmente 60% do orçamento é destinado à manutenção. Neste ano de 2022, o DENIT, que tem sob a sua gestão 50 mil quilômetros de rodovias federais, tem disponível apenas no orçamento 4 bilhões de reais, aproximadamente, e mais cerca de 2 bilhões de reais que devem ser destinados por meio das emendas parlamentares, ou seja, 6 bilhões de reais para um dado histórico, uma média desses últimos anos de 12 bilhões de reais. Ou seja, a perspectiva é que a gente tenha um déficit nas ações de manutenção muito maior do que nos últimos anos. É evidente, a gente discutiu isso já aqui no Infra em Pauta em relação a algumas questões, mas há uma restrição orçamentária, mas o corte evidenciado no DENIT foi muito grande, e no momento em que algumas questões, como, por exemplo, a renovação das concessões do Anel de Integração do Paraná, foi postergada por uma conveniência política, um arranjo entre o governo federal e o estado do Paraná, para que não se fizesse a licitação num ano eleitoral. A pauta dos pedágios no Paraná é uma pauta muito negativa, talvez por opções feitas na modelagem no passado, e a opção feita foi justamente não licitar e adiar essa licitação para o ano que vem, pós-eleições. A perspectiva é muito negativa, a CNI aponta grandes problemas na infraestrutura de transportes, toda a dinâmica logística que deve sofrer com essa falta de manutenção. As soluções para isso são muito difíceis, porque a gente está falando de uma malha que uma boa parte dela não cabe à concessão, ou pelo menos é muito difícil você encaixar em processos de concessão pela dificuldade de viabilidade pelas tarifas. Agora, há um espaço a ser desenhado, e com todas as restrições que o orçamento traz, para o desenho de PPPs que eventualmente poderiam trazer até uma eficiência maior no gasto desses recursos com a manutenção. Além disso, exemplo de opções que foram feitas no setor de aeroportos, em que o governo federal transferiu a gestão de aeroportos de pequeno porte para estados e municípios, eventualmente a transferência de algumas rodovias para estados e municípios, para que estes entes possam realizar concessões ou PPPs em projetos com um caráter mais regional, poderia ampliar e reduzir, ampliar a malha concedida e reduzir a malha sob gestão
direta do DENIT. Esse desafio que a gente tem agora traz um grande problema e certamente eu tive esse último final de semana no Paraná e já percebi deficiências, né, nas rodovias, muito buraco, algo que eu não vi há muitos anos, muito buraco em rodovias do anel de integração, e a tendência é piorar até o final do ano, né? As cancelas todas abertas dos pedágios, que agora estão sob gestão federal, mas a manutenção e todo o apoio também inexistentes. Maurício, Sebastião, não sei se vocês querem comentar. Não, da minha parte... Eu acho que esse é um processo que já vem ocorrendo há alguns anos, né, Felipe? Desde a crise de 2015, 2016, os orçamentos para manutenção da malha rodoviária vêm caindo, né? O país não tem condição, com o regime do teto de gastos, né? O que a gente que a gente viu acontecer, foi um crescimento inercial, né, das despesas digamos assim, do OPEX, né? Do OPEX, das despesas operacionais do governo, das despesas correntes do governo, e isso foi inviabilizando cada vez mais investimento, e o país vem já há alguns anos basicamente perdendo o estoque, né, reduzindo o seu estoque de infraestrutura. Ele não sequer consegue manter, né, a infraestrutura num país que você precisaria, né, de aumentar estoque e qualidade de infraestrutura para promover crescimento, para levar esse país a um outro patamar. Então, um dos dados da nossa... Eu gosto muito dessa frase, né, que antes um fim trágico do que uma tragédia sem fim. Esse é mais uma tragédia sem fim do setor de infraestrutura, né? A gente acha que estamos chegando ao ponto mais baixo e, de repente, a gente se dá conta que tem um ponto... Estamos chegando ao fundo do poço, a gente se dá conta que lá tem um assalpão e tem um lugar mais fundo ainda, né, do que a gente imaginava. Realmente é uma notícia muito, muito ruim, né? Muito ruim. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria agradecer Maurício, Felipe, nossa audiência. Aguardamos vocês na próxima semana. Se você curtiu do nosso canal hoje, deixe seu like, seus comentários e nos vemos daqui a 7 dias. Obrigado a todos.